Eu sou Giovana Gomes, sou professora do Departamento de História da Unicentro aqui no Campo Santa Cruz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema da apropriação cultural e sobre como trabalhar a história indígena e a cultura indígena nas escolas. Bom, eu acho que para começar é importante explicar que a apropriação cultural é um fenômeno contemporâneo que vai acontecer especialmente em sociedades onde o racismo e o preconceito estão estabelecidos. A circulação da cultura é um fenômeno normal. Desde as primeiras sociedades na antiguidade, a cultura circula. Por que a apropriação cultural vai ser um fenômeno contemporâneo? Já que uma vez que ela indica a circulação da cultura também. Ela é um fenômeno contemporâneo porque ela precisa da desigualdade entre grupos culturais. Isso significa que você precisa que num mesmo corpo nacional, num mesmo território ou dentro de uma dinâmica em que 2 ou 3 grupos estejam convivendo, esses grupos estejam em posição hierárquica. Nesse caso, a posição hierárquica é exercida por um grupo superior, no nosso caso das sociedades ocidentais, as populações brancas, e essas populações brancas têm o poder de decidir o que entra nos espaços culturais legitimados. Então, desde o século XIX, a gente assiste essa seleção da cultura em museus, em escolas, em currículos, e ao longo desse processo, a segregação de culturas que são consideradas inferiores ou que sequer são consideradas culturas, no caso da cultura indígena e da cultura negra. Quando a gente chega no século XX, quando a gente encontra uma dinâmica de circulação muito grande de cultura, de reconhecimento de culturas diversificadas, vai acontecer esse processo que é o processo de apropriação cultural. Quando um grupo que já exerce poder, que já controla instituições culturais como museus, como escolas, como universidades, passa a pensar, a selecionar dentro das culturas que historicamente foram segregadas, passa a utilizar essa cultura para exercer uma nova modalidade de poder. Então, a apropriação cultural é um fenômeno que vai envolver algumas características que a gente encontra repetidas vezes. 2 ou 3 grupos, um exercendo poder, e esse grupo que exerce poder, que ao longo do processo histórico selecionou práticas culturais, pinça determinadas manifestações culturais. Quando eu falo a palavra pinçar ou a ideia de seleção, eu quero justamente dar a entender que não é a totalidade da cultura indígena ou da cultura negra que vai ser chamada para participar das universidades, das escolas ou dos museus. São alguns elementos, normalmente os elementos mais exóticos, que são trazidos sem qualquer contextualização. E qual é o objetivo de você trazer para dentro da universidade, da escola ou de qualquer outro espaço cultural esses elementos culturais sem contextualização? É única e exclusivamente sugerir que a imagem daquele que está se apropriando da cultura é de uma pessoa ou de um grupo progressista que reconhece aquele outro como um outro cultural, que reconhece aquele indígena como um personagem. Essa discussão ela se acende normalmente em datas comemorativas, porque nessas datas comemorativas é comum que instituições culturais prestem homenagem ou façam referência a grupos que normalmente não participam desse debate, que normalmente não estão inseridos dentro do cronograma da organização dessa instituição ao longo do ano. Então a gente assiste esses eventos em que determinadas instituições ou determinados sujeitos pensam práticas culturais e usam essas práticas culturais não para promover um reconhecimento político e cultural daquela comunidade que historicamente esteve segregada, mas para sugerir que ele, ou que a instituição que ele representa, está antenada com esse debate contemporâneo. Então, nesses casos, a gente tem apropriação cultural. Não é a mesma coisa que circulação cultural. Circulação cultural é um fenômeno comum. A cultura circula a todo momento, a gente consome cultura de diferentes populações. A apropriação cultural é um fenômeno que aprofunda o preconceito e a desigualdade. Porque não é o sujeito indígena ou o sujeito negro que vem aqui falar sobre a sua cultura. É um sujeito branco que seleciona uma determinada prática cultural e expressa essa prática cultural não para fazer referência ao contexto indígena, mas para fazer referência à sua autoimagem de alguém que é antenado com os debates do mundo contemporâneo. Bom, isso vai gerar um debate sobre como inserir essa discussão da cultura de outras populações, especialmente em espaços educacionais. Crítica, quando o assunto é apropriação cultural em espaços educacionais, é aquela ideia de que em datas comemorativas os professores
façam um cocar para os alunos, reproduzam ali momentaneamente uma dança da chuva, ou no caso das populações negras, façam alguma referência ao Zumbi dos Palmares, mas referências muito pontuais, muito isoladas. Mas aí como solucionar esse problema? A primeira coisa é evitar que esse seja um tema de datas comemorativas. Deve ser um tema cotidiano. Somente sendo uma discussão cotidiana você consegue contextualizar. É impossível que em um dia a gente explique para os alunos, independente da faixa etária, como determinada prática cultural é relevante para aquele universo daquela sociedade que você está estudando. Então, o ideal é que essa discussão já venha fragmentada em vários conteúdos. Está discutindo religião católica? Discute religião indígena, discute religiões de matriz africana. Dessa forma, os alunos e as alunas lá na escola vão tendo uma visão horizontal desses fenômenos. E não, olha, todos os dias a gente fala sobre religião católica e um dia a gente fala sobre religião indígena. Na própria distribuição do conteúdo já hierarquiza. A segunda dica é que se tenha respeito com essas práticas culturais. É muito comum, por exemplo, no caso da história indígena, a utilização de símbolos que são religiosos, ligados às crenças das populações indígenas. Esses símbolos religiosos, eles causam um desconforto muito grande, uma violência simbólica, quando a gente pega um cocar ou quando a gente faz a dança da chuva na escola junto com as crianças, porque nas sociedades originais, essas práticas, elas estão ligadas às divindades de maior respeito daquela população. Então a gente poderia inverter a ideia. Como nós, cristãos, nos sentiríamos se estátuas de santos fossem utilizadas pelas crianças indígenas para brincar de guerrinha? Passaria a imagem de desrespeito com a nossa religiosidade. Então, quando a gente vai pegar símbolos, especialmente símbolos religiosos, o cocar, por exemplo, ele só é utilizado por determinadas lideranças dentro da comunidade em datas especiais. As populações indígenas não usam cocar cotidianamente, não é um símbolo do dia a dia delas. Então, ao invés de tratar dessa forma fragmentada, tratar com respeito, explicando, olha, essa é uma prática religiosa, a gente não vai usar porque é um símbolo que a gente precisa respeitar, dentro daquela cultura tem esse sentido, olha que interessante, não tem problema você mostrar que é diferente. O ideal é que as crianças cresçam com a diferença, respeitando ela e não desrespeitando. A terceira dica que eu daria, e essa eu acho que é uma dica um pouco mais prática, as populações indígenas, as populações negras, elas também têm elementos culturais do cotidiano. A cozinha, as brincadeiras que as crianças indígenas e as crianças de origem africana brincavam, as literaturas infantis, os contos que eram passados dos pais para os filhos. Então, se você quer tratar de cultura indígena e de cultura de origem africana nessas datas, sem desrespeitar símbolos religiosos ou símbolos fundamentais, o ideal é não partir para essas imagens mais óbvias e pegar justamente esses elementos do cotidiano. As crianças nas escolas ocidentais podem brincar com os brinquedos das crianças indígenas para tentar compreender que a infância é uma experiência compartilhada, com diferenças, mas com aproximações. Os adolescentes podem ter acesso ao que é uma literatura oralizada indígena para perceber que eles também têm as suas histórias e os adolescentes indígenas têm as suas histórias. E dessa forma, a aproximação da cultura é feita com respeito à diferença, sem violar esses símbolos sagrados, esses símbolos importantes, e sem uma apropriação que é justamente aquela apropriação da apropriação cultural. Quando você pega o elemento mais exótico, leva para a sala de aula e fala, olha, estou aqui incluindo a cultura indígena. Então você não conhece nada de cultura indígena, não conhece nada de cultura negra, mas está fazendo uma apropriação para sugerir que você tenha essa visão integrada dos conteúdos. A educação ela é uma ferramenta importantíssima para mudar todos os preconceitos, todas as violências raciais que as sociedades ocidentais ainda hoje têm. Mas para fazer isso a gente precisa fazer de uma forma consciente. Eu acho que uma estratégia é tentar conhecer essas culturas na sua complexidade e respeitar aqueles elementos que para aquelas culturas são sagrados e se aproximar com respeito. A aproximação com respeito é a mais importante.